Fala galera, tudo bom? Aqui que tá falando é o Coreia e no vídeo de hoje vamos falar sobre os raros produtos que se encaixam no que chamamos bens de Giffen. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber uma notificação quando for lançado um vídeo novo. Vamos lá para o conteúdo. No final do século XVIII, Alfred Marshall mostrou como o preço é criado através da oferta e da demanda, não antes de explicar as regras gerais desse sistema, como por exemplo, quando o preço de algo sobe, a tendência da demanda é diminuir. Porém, Marshall salientou que existem algumas exceções à regra, como quando o preço de um produto sobe, a tendência é que mais pessoas o comprem. Essa descoberta, feita por Marshall, foi atribuída ao estatístico escocês Robert Giffen, criando assim a expressão de bens de Giffen quando a demanda tende a subir juntamente com o preço. O bem de Giffen original era o pão, produto básico mais importante da população mais pobre da Inglaterra no século XIX. Giffen percebeu que os mais pobres, que eram a classe trabalhadora, gastava boa parte da sua renda em pão, alimento necessário para a manutenção de suas vidas, porém inferior ao luxo da época, que era a carne. Marshall disse que quando o preço do pão subia, os pobres tinham que gastar mais com o pão para obter as calorias necessárias para sobreviver, diminuindo assim o consumo de carne, que era um luxo, fazendo com que a demanda pelo pão fosse maior e o da carne menor. Porém, nem todos os produtos seguem a lei de Giffen, apenas alguns poucos que confirmam algumas suposições básicas, como se tratar de um bem que a pessoa compre menos à medida que sua renda aumenta, também conhecida pela expressão de bens inferiores, e também não existir nenhuma outra alternativa ao produto. No exemplo dado, o pão era um alimento essencial que tinha seu consumo diminuído quando as pessoas conseguiam um salário maior, pois elas paravam de comprar pão para comprar carne, e também não tinham nenhum outro substituto na época. O que torna o bem diferente dos demais é que, como o pobre gasta boa parte da sua renda com pão, a mudança do preço faz a diferença tão grande em seu salário que ela supera o efeito da substituição, fazendo com que as pessoas comprem mais do produto. Outro exemplo de um bem de Giffen era as batatas durante a época da Grande Fome na Irlanda no século XVII, quando o aumento do preço desse legume causou o aumento da sua procura. Apesar disso, as ideias de Marshall foram criticadas principalmente pelo economista britânico Francis Edgeworth, mostrando que a existência de um bem que contradiz a regra básica da demanda não faz desses bens serem diferentes. Na teoria, os bens de Giffen realmente possuem certa coerência entre o comportamento dos consumidores em relação ao efeito que o aumento do preço de um produto faz na renda das pessoas. Porém, os bens de Giffen são muito raros, tanto que durante vários séculos podemos listar apenas alguns produtos que se encaixam nessas regras, e muitos que não se encaixam mais depois da evolução do mercado, como por exemplo o do pão na Inglaterra. Apesar disso, os economistas ainda estão à sua procura, tanto que em 2007 os economistas Robert Jensen e Nolan Miller mostraram esse comportamento em relação ao arroz e às famílias pobres da China. E assim terminamos nosso vídeo de hoje. Falamos sobre os bens de Giffen e como eles são tão difíceis de serem encontrados. Se você ficou com alguma dúvida, deixe sua pergunta aqui embaixo que farei o máximo que puder para conseguir respondê-la. Até o próximo vídeo e tchau!